O meu Tava, também. pois é, eu tava falando sobre isso, né? Como é importante a gente ter essa disposição mental. E hoje a gente vai falar sobre o estar preparado, né? Como enfrentar as coisas que estão por vir. A nossa alegria e esperança, a gente viu semana passada, o Senhor vai vir e como aquele irmãozinho disse, ele vai vencer, Amém. não é verdade? Aleluia. Agora, como estar preparado, é tão importante a gente saber para a gente não se encontrar no meio daqueles que estão despreparados, né? Então, que Amém. alegria. E eu quero, de antemão, B, agradecer a você por tua disponibilidade, teu carinho de estar aqui com a gente, tua dedicação, tua simplicidade com que você transmitiu e tem transmitido esse ensino de tão grande importância para a vida da igreja, né? Amém, meu irmão. Eu queria pedir para o Evandro orar por esse encontro, Evandro, para que o Senhor possa nos conduzir, abençoar, instruir, orientar. Ora aí, abençoa a gente aí, meu irmão. Amém, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus, por esse tempo que temos tido aqui, por toda a revelação e graça do Senhor, ó Pai, que tem sido transmitida através dos meus amados irmãos, Pai Benito, o Érico, Senhor, que a Tua graça esteja sobre eles, Pai. Obrigado por toda a carga, toda a simplicidade ao mesmo tempo, com todo o temor, tem transmitido com muito cuidado tudo aquilo que o Senhor tem revelado, não apenas para ele, mas para vários irmãos aí de Salvador e outros de outras localidades que estudaram a fundo esse assunto, têm estudado para buscar o melhor de Ti, a melhor revelação, o melhor entendimento. Muito obrigado, Pai. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, todos nós aqui nesse momento, nesse encontro. Aqueles irmãos que não puderam estar, quando forem assistir, também recebam dessa mesma graça, em nome de Jesus. Amém. Abençoe esse tempo, encha, Senhor, a vida do Benito, cada vez mais da Tua graça, da revelação do Senhor, do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos traga nessa tarde, Senhor, aquilo que venha direto do Teu trono, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Para a Tua glória, te Amém. louvamos e te bendizemos. Amém. Amém, Amém. Senhor. Hoje é nosso último dia depois daquela maratona. Não sei quantos aqui sobreviveram, e especialmente aquele último dia, tratando do finzinho de Apocalipse, acho que foi uma carga um pouquinho grande, né? Mas, desde o início, irmãos, a gente quis, lembra que a gente falou, esse assunto, ele é um fundamento da fé e ele precisava e precisa ser algo vivo na nossa vida, algo em nosso coração que arde sempre, e tem que ser um assunto simples, acessível a todos os discípulos. As palavras de Jesus sobre esse assunto foram muito claras, simples. Às vezes, como a gente disse, você vai pesquisar aí pela internet, você vai achar muita coisa complicada. Então, vamos nos manter nas coisas simples que Jesus falou. E hoje, para a gente terminar, vocês lembram que a gente começou lá em Mateus 24 e depois a gente voltou um pouquinho, estudamos o capítulo 21, 22 e 23, quando Jesus fala sobre a rejeição temporária de Israel. E nós não falamos sobre o capítulo 25, nem sobre a segunda parte do capítulo 24 de Mateus. Então, que são justamente aquelas 3 parábolas para a igreja,
e que são talvez o foco principal. Se vocês repararem, Jesus, lembra que a gente falou, tem a parte da cronologia e tem a parte do preparo da igreja. Jesus falou da cronologia, do versículo 1 até o 31, Jesus nos dá um panorama dos acontecimentos. Mas se vocês perceberem, como a gente já tinha mencionado, o foco de Jesus e dos apóstolos, ele não está ali querendo satisfazer a nossa curiosidade. Todo o propósito desse ensino é preparar a igreja. Todo o propósito. Então, hoje, talvez a gente chegue ao ponto central de tudo isso, que é o nosso preparo. Como a gente falou também semana passada, este assunto da volta do Senhor é, talvez, das predições sobre o futuro, o que há de mais abundante nas Escrituras. Há muito falando sobre o futuro. E você pode se perguntar assim, por que tanto? Eu não tenho dúvida. É porque o Senhor quer nos preparar. É por isso tanto. Todo o esforço de Jesus, ao final, irmãos, Jesus veio para nos preparar, para Ele poder nos ter lá na eternidade. Para isso Ele veio. Ele veio para preparar um povo para si, para preparar uma noiva para Ele, uma família para o Pai. Então, e mais, irmãos, existe a nossa parte, mas a gente também não deve ter medo. Por quê? Porque todos os recursos para esse preparo, Jesus proveu. É Jesus quem vai apresentar você santo, é Jesus quem vai te fortalecer, Ele vai fazer todas as coisas. Amém? Então, quero animar vocês e a gente entrar nesse assunto tão importante. Ainda queria dizer uma coisa. A oportunidade que a gente tem de nos preparar para o futuro é hoje. Demorar ou adiar significa correr o risco de não estar pronto. Significa correr o risco de chegar tarde naquele dia. Então, não é um assunto para depois, é um assunto para hoje. Amém? Eu separei assim, para facilitar didaticamente, botei assim 7 aspectos para a gente, que são características daquele que está pronto. Então, 7 características daqueles que estão prontos. E vamos falar também de características dos que não estão prontos, né? Cada um de nós aqui se avalie, para que fique mais claro, para a gente poder se avaliar em que eu estou pronto e em que eu não estou pronto. Você se pergunte, cada um desses pontos você vai se perguntando, tá bem? Eu vou fazer um panorama rápido aqui primeiro, nós não vamos, por isso eu pedi para os irmãos lerem, fazer aquela leitura de Mateus 24 e Mateus 25, principalmente. Eu vou fazer só um panorama rápido. Então, Mateus 24, do versículo 1 até o 31, Jesus fala a cronologia, aqueles 6 pontos. Estão lembrados da catequese? Os 6 pontos da cronologia. O momento de ainda não é o fim, o momento do princípio das dores. Esses 2 momentos a gente vê ali os sinais que a gente chama de crescentes, certo? Depois começam aqueles sinais que já são mais claros, que a gente chamou de marcantes ou pontuais, que é
o início da grande tribulação, o terceiro momento. No quarto momento, o sol escurece e os poderes do céu são abalados. No quinto momento, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. No sexto momento, ele enviará seus anjos e reunirá seus escolhidos. O arrebatamento. A gente depois viu em Apocalipse que depois ainda acontece muita coisa. Vem as bodas do Cordeiro, depois Jesus vem sobre a terra, destrói o anticristo, prende Satanás, reina por 1000 anos, depois ocorre a segunda ressurreição. Quem não viu isso tem que rever os outros vídeos. E, por fim, o juízo final de todos os homens. E então, sim, viveremos a eternidade com Jesus. Então, aí, do versículo 1 ao 31, vimos esta cronologia. Do 32 em diante, Jesus começa a falar sobre o preparo dos discípulos. Então, os que leram aí, eu queria até pedir que vocês deixem a Bíblia aberta em Mateus 24. Então, do 32 até o 44, Jesus traz diversas advertências que eu vou comentar daqui a pouco. Do versículo 45 do capítulo 24 até o 51, você tem a primeira das parábolas que é para a igreja, que é aquela do servo mau e do servo bom. Vocês lembram? Então, aquele senhor da casa confia os seus conservos ao seu servo. E existe um servo bom e que ele cuida bem dos seus conservos. E um servo mau que não somente não cuida dos seus conservos, como depois passa a espancar os seus conservos. Então, esta é a primeira parábola que depois nós vamos fazer comentários sobre ela. A segunda parábola é a parábola das bodas, ou das virgens, certo? A parábola das virgens vocês conhecem, fala de 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes, e o noivo demora, e as 5 virgens prudentes levaram azeite para suas vasilhas e mantêm as suas lâmpadas acesas. E as 5 virgens nécias não levaram azeite, e com a demora do noivo, suas lâmpadas começaram a se apagar, e elas têm que sair para comprar azeite, e o noivo vem, e elas ficam de fora. A terceira parábola é a dos talentos, que está no capítulo 25, e um homem que se ausenta do país e chama seus servos e confia seus bens. Dá 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. E vocês lembram que os que ganharam 5 e 2 multiplicaram seus talentos, e o que ganhou 1 talento enterrou seu talento. E quando voltou aquele senhor, vocês já sabem o que aconteceu, depois eu vou fazer mais alguns comentários. Só quero dar esta visão panorâmica. E depois, no capítulo 25 ainda, Jesus fala, é uma profecia sobre o julgamento final. E diz que ele separará os cabritos das ovelhas. E qual o critério que ele vai usar para separar os cabritos das ovelhas? O critério vai ser o cuidado e o suprimento, a atenção que um deu ou não deu aos pequeninos irmãos de Jesus. Certo? Nós também vamos comentar sobre isso. Então, irmãos, vocês vejam que essas 3 parábolas, elas tratam justamente do que o Senhor espera dos seus servos, espera da gente quando ele vier. Então, vou fazer um comentário rápido primeiro, antes de falar ainda sobre as 7
características dos que estão preparados, vocês percebam, até alguns talvez já tenham visto Marcos falar sobre essas parábolas, mas eu vou aqui repetir alguns desses pontos. Essas parábolas, nesse capítulo, elas têm o mesmo enredo, o mesmo tema, certo? O tema é algo assim: tem um personagem principal, tanto na parábola dos 2 servos, como na parábola das 10 virgens, como na dos talentos, tem um personagem principal que partiu, se ausentou, e se espera que ele volte. Se sabe que ele vai voltar, mas não se sabe exatamente quando ele vai voltar. Bom, nesse contexto, a gente percebe que esse personagem principal, que na parábola ali dos 2 servos é o senhor da casa, na parábola das virgens, esse personagem principal é o noivo, e na parábola dos talentos é aquele senhor que viaja e confia seus bens. Esse personagem principal, todos sabemos quem é Jesus. E os outros personagens que ficam esperando a volta desse personagem principal, a gente sabe quem é. Somos nós, os discípulos, a igreja, né? São os seguidores de Jesus. Agora, outra coisa que a gente percebe nas 3 parábolas é que esses personagens que ficam esperando a volta do seu Senhor, eles estão sempre divididos em 2 grupos. Jesus fez questão de dividi-los em 2 grupos. A gente poderia dizer assim, um grupo são os sábios, ou, na nossa linguagem, a gente diria que são os preparados, estão preparados para aguardar a volta do seu Senhor. E o outro grupo são os nécios, ou os despreparados. Nas 3 parábolas, nós vemos esses 2 tipos de gente, né? E todas essas parábolas, irmãos, vocês percebam que elas têm o mesmo propósito. É claro, no versículo, antes de entrar nas parábolas, diz assim, Jesus diz assim, por isso ficai também vós apercebidos. Na verdade, a palavra original, ali, apercebido, não é nem apercebido. É ficai prontos. Então, o propósito do Senhor é ficai prontos. É o versículo 44, que eu não cheguei a ler, certo? Pois bem, então, agora, explicado esse contexto dessas parábolas e tudo, nós vamos começar a entrar nas características, certo? A primeira característica eu chamei assim: aquele que está preparado tem uma fé verdadeira e consistente. Então, primeira característica do que está preparado: fé verdadeira e consistente. Nós vamos ler e destacar alguns pontos sobre essas parábolas e alguns outros textos, tá? Vamos tomar por base aqui, eu vou destacar algumas coisas sobre a parábola das 10 virgens. Você percebe o seguinte, vou falar primeiro um pouquinho sobre o despreparo das 5 virgens nécias. Perceba aqui algumas características desse despreparo dessas 5 nécias. Primeiro, acabou o azeite. Que é a primeira coisa que a gente percebe quando diz que acabou o azeite. Elas estavam despreparadas para a demora. Não estavam prontas para a demora. Por isso, essa falta de azeite e a lâmpada delas foi se apagando.
Esse azeite, irmãos, ele pode ser visto de várias formas, mas, obviamente, como ele sustenta a chama acesa, certo? Esse azeite tem a ver com toda a vida espiritual de um discípulo. O enchimento do Espírito Santo, a comunhão com o Senhor, certo? Não podemos assim definir assim com precisão, mas está incluído nisso toda a vida espiritual. E a gente percebe que você deixar acabar o azeite, né, aponta para uma falta de zelo pela manutenção de sua vida espiritual. Falta de zelo e interesse, na verdade, e interesse também em estar com a vasilha cheia. O que impedia as nécias de estar com a vasilha cheia? Elas poderiam ter feito como as prudentes. Existia azeite disponível, tanto que elas saem para comprar atrasadas. Então, existia azeite. Não houve, foi interesse da parte delas em manter a vasilha cheia de azeite. Então, uma outra característica que a gente percebe nessas nécias, a gente vai perceber nas palavras de Jesus no finzinho da parábola. Quando ele vai falar, quando as nécias chegam atrasadas e dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Jesus diz assim para elas: em verdade vos digo, não vos conheço. Na verdade, irmãos, essas virgens nécias estavam ali, vamos dizer assim, eram seguidoras, eram virgens, estavam aguardando o noivo, eram seguidoras de Jesus, eram seguidores de Jesus, mas Jesus não as conhecia e, por conseguinte, elas também não o conheciam. Essa é outra marca do despreparo. Por isso que eu botei assim um título assim: uma fé verdadeira e consistente. O que é essa fé verdadeira e consistente? Há um texto também que nós lemos, não chegamos a ler, quando lemos 2 Tessalonicenses, está no capítulo 1, versículo 7, quem estiver com a Bíblia pode abrir. Também é um texto que fala da manifestação de Jesus, que fala da vinda do Senhor, e consola os irmãos, dizendo: é a vós outros, 2 Tessalonicenses 1, 7, e a vós outros que sois atribulados, o Senhor vem trazer alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Mas olha aqui o que ele diz agora, que terrível. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Olha também uma característica desses que perecerão: não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Isto também nos dá um pouco mais de luz sobre o que é conhecer o Senhor. Não é um conhecimento vago assim, não é um conhecimento subjetivo, mas sim um conhecimento que também nos leva a obedecer. Então, é uma fé, por isso eu disse, uma fé consistente e verdadeira. Essa é uma das marcas. É conhecer verdadeiramente o Senhor. Não crer nominalmente no Senhor. Crer nominalmente não é uma fé consistente. Jesus nos dá todo o recurso para termos uma vida espiritual pujante, não nos arrastando: Senhor,
me ajuda, senão eu desisto, senão eu tropeço e me esfrio. Não. Jesus te chama para uma vida pujante. Amém? E essa é a vida que vai te sustentar até a volta do Senhor. Uma vida pujante, cheia do Espírito Santo, cheia da graça do Senhor. Amém? Manter o azeite da vasilha, a vasilha cheia de azeite, alimentando tua fé por meio da palavra, da oração e da obediência ao Senhor. E estar prontos para uma espera maior, se necessário. Amém? Temos que estar pronto aqui. A corrida não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Amém? Quero falar agora, então, vamos passar por uma segunda característica daquele que está preparado. Certo? Na verdade, eu vou voltar. Não vou agora falar destas 3 parábolas. Vocês lembram quando nós falamos de Mateus 22 e falamos daquela parábola das bodas para os judeus? Aquela parábola das bodas que o rei convida aqueles convidados que recusam o convite e arrumam desculpas. Depois o rei manda convidar outros convidados. Ali vocês lembram que nós comentamos que os primeiros convidados, aquilo era uma parábola para os judeus, os primeiros convidados foram os judeus, que rejeitaram Jesus, e o segundo convidado, que saiu pelos cantos, pelas ruas, pelas encruzilhadas, chamando a todos, somos nós, somos os gentios, que fomos chamados para as bodas também. Só que aí vocês lembram que no final da parábola, no versículo 11 até o versículo 13, certo? Para os que estiverem com a Bíblia, podem abrir, vamos voltar ali, capítulo 22, versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma das características, este homem evidentemente não estava preparado. Esse é um dos despreparados. E qual era o despreparo dele? Ele não estava com as vestes nupciais. Ele estava com roupas comuns, provavelmente, talvez um pouco sujas. O texto não diz, mas diz que ele não se vestiu para as bodas. Ele não trocou de roupa, em outras palavras, certo? Então, esta é uma advertência de Jesus para aqueles que são convidados para as bodas, mas não se dão ao trabalho de trocar de roupa. Não se vestem adequadamente. Vocês lembram também, em Apocalipse 19, quando fala das bodas do Cordeiro? Vamos abrir também o texto, Apocalipse 19, versículo 7. Diz assim: alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se
de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esta é a roupa da noiva. E a gente vê, eu vou depois comentar um pouquinho mais sobre esta roupa da noiva, mas a gente voltando lá para a parábola das bodas, lá em Mateus 22, a gente vê o rigor com que o Senhor trata aquele que não está vestido corretamente para as bodas. É muito forte, você viu? Diz assim, o rei diz, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que esse rigor? Eu quero dizer para vocês. Diz, esse rigor é porque você não vai poder, o Senhor não vai receber uma noiva com uma roupa comum, com uma roupa suja. É uma afronta ao Senhor você ir para as bodas com qualquer roupa. É uma afronta. E ali as vestes da noiva diz assim, linho finíssimo, resplandecente e puro. 3 marcas muito fortes de pureza. Quero dizer, irmãos, o Evangelho, irmãos, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a falsa profecia, mas o Evangelho, ele não é só uma oferta de perdão para a gente. Ele também contém uma oferta de santificação. E não é só uma oferta, é também uma exigência de santificação. Porque o Senhor dá os recursos para a gente ser santo. Em João, na primeira carta de João, certo? Não no Evangelho, na primeira carta de João, no capítulo 3, vamos abrir também. 1 João 3, como eu não estou projetando na tela os textos, eu convido vocês a lerem. Manter a Bíblia na mão aí. João também fala sobre a vinda do Senhor. A gente não comentou esse texto da outra vez, mas, na verdade, Pedro fala da vinda do Senhor, João fala da vinda do Senhor, Paulo fala da vinda do Senhor. Esse é um tema central e presente. João 3, versículo 2. Diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Lembra que nós falamos que na manifestação do Senhor, nossos corpos serão transformados, receberemos novos corpos semelhantes ao de Jesus. Aleluia! Só que João, aqui, ele faz uma conclusão, vou dizer assim, prática, daqueles que sabem que receberão novos corpos. Ele diz assim, versículo 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Irmãos, se a gente sabe que quando ele voltar nós vamos ser semelhantes a ele, todo aquele que tem essa esperança se purifica a si mesmo, hoje já. Ele já nos dá os recursos para sermos puros hoje. Se a gente realmente está convencido que nosso futuro é ser santo, essa fé
ela se expressa hoje num comportamento presente como um santo. É simples. Por exemplo, se você quer dar uma herança, uma grande fortuna, que seria a santificação, você quer herdar a santificação, você quer herdar esse corpo santo, é porque você quer ser santo. Por isso você quer receber esse corpo glorificado. Mas se no presente aquele que vai te dar essa herança já te dissesse, olha, você já pode ter uma parte dessa herança no presente, não seria incoerente você não receber essa parte da herança no presente? Se você quer mesmo essa herança, você já quer receber no presente. Então, assim, o Senhor nos permite uma antecipação parcial dessa condição, dessa santificação. Então, essa santificação presente, irmãos, é uma manifestação da nossa fé na esperança do porvir. E outros textos há, no capítulo 2, João diz assim, no versículo 28, na mesma carta, diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Aquele que não estiver com suas vestes adequadas, na vinda do Senhor vai se envergonhar muito. E, por fim, queria ainda comentar algo sobre o texto que nós lemos em Apocalipse 19. Vamos voltar ali ao texto que nós lemos, o capítulo 19, versículos 7 e 8. O texto, o final do versículo 7, diz assim: cuja esposa a si mesma se ataviou. E o início do versículo 8 diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Vocês observem essas duas expressões. Do final do versículo 7 diz assim: a si mesma se ataviou. Esta é uma parte, irmãos, que é da noiva. É uma parte, é uma ação da noiva. E depois diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. A gente poderia, em outras palavras, dizer assim: o noivo dá o vestido para a noiva. O noivo nos deu as vestes e nos dá todos os recursos. Assim, lhe foi dado vestir-se. O vestido é um presente do noivo. Mas usar esse vestido, e diz aí o que é esse vestido? Os atos de justiça dos santos, o versículo 8 diz. Esse vestido da noiva, de linho, são os atos de justiça dos santos. Então, vestir esse vestido é a parte da noiva. Praticar esses atos é a parte da noiva. Então, meus irmãos, esse é uma segunda característica daqueles que estão preparados. Se a santificação pessoal, santificam a si mesmos. Né? Então, a primeira, uma fé consistente e verdadeira, que envolve obediência. A segunda, uma santificação plena, pessoal plena. Como diz também o texto de Hebreus, lembram? Diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Naquele dia, quem não tiver buscado a santificação está despreparado, não verá o Senhor.
Terceira característica. Aquele que está preparado está em vigilância permanente e sempre pronto. Vigilância permanente e sempre pronto. Quero ler com vocês uma parte do que vem antes da parábola dos dois servos, em Mateus 24. Vamos ler Mateus 24. Bom, vocês lembram no versículo 32, vou ler alguns versículos. No versículo 32, Jesus faz aquela parábola da figueira. Olha, começou uma cigarra aqui do meu lado. Não sei se atrapalha vocês. Tranquilo. Aprendei a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então Jesus começa dizendo: estejam atentos aos sinais. Começa falando: estejam vigilantes. Certo? Depois, quero ler com vocês o versículo 37 e o 38. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E vamos ler ainda o versículo 44, diz assim: por isso ficai vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aquilo que eu fiz o comentário antes, a palavra apercebido aqui é pronto, certo? A palavra original aqui na verdade, preparado, pronto. Mas é também útil a palavra apercebido. Então, o que a gente poderia resumir aqui, o que é uma característica de um despreparado nesse contexto aqui? Primeiro, ele está desapercebido dos tempos e sinais. Está distraído. Tanto que, diz assim, Jesus comparou com os dias de Noé, diz assim, que eles comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, e não perceberam que Noé tinha entrado na arca e que estava se armando um dilúvio. Estavam distraídos, completamente distraídos. Não perceberam os sinais. O tempo deve ter fechado antes de cair a chuva. Eles estavam desapercebidos. E distraídos com o que eles estavam? Isso também é uma lição para nós, tá? Com que eles estavam distraídos? Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Eram coisas lícitas, que há de errado comer, beber e casar. Mas é uma advertência. Cuidemos com as ocupações e distrações desta vida. Coisas lícitas, muitas lícitas. Eles estavam focados em interesses terrenos
e tão focados e concentrados nos interesses terrenos que não deram atenção ao que estava por vir. Então, essas são características. E o que fazer, então? O que é uma característica de alguém que está preparado? Preparado. Vou destacar uma característica das três parábolas que nós mencionamos aqui, dos 2 servos, das 10 virgens e dos talentos. O que é uma marca que aparece em todos aqueles que estavam preparados? Em todos aqueles seriam os sábios. Uma marca constante neles, certo? É que eles, a gente poderia dizer assim, é a fidelidade deles e que para eles estavam o tempo todo prontos para a chegada do seu Senhor. O tempo todo. Eles agiam, irmãos, com fidelidade o tempo todo, ou vigilância o tempo todo. Eu li uma frase uma vez de um irmão que disse assim, olha, o verdadeiro sinal, vamos dizer assim, daqueles que estão prontos, vou usar aqui no nosso contexto esta frase, daqueles que estão prontos, não é o que eles fazem se eles acham que está perto a volta do Senhor, mas é como eles agem se eles acham que o Senhor vai demorar. Percebem a diferença? Se eles acham, a pessoa que acha que está perto, de repente ela pode se tornar diligente. Opa, está chegando, está ali na esquina, vou correr aqui porque está chegando. Isso não é um sinal de uma pessoa preparada. Esse é o sinal da virginécia, que quando já estava acontecendo, foi correr ali para preparar o azeite, para buscar azeite. Aí não deu mais. O sinal, você vai perceber que a pessoa está preparada, o que ele faz se ele acredita que não está próxima à vinda do Senhor. Ou, em outras palavras, os sábios se comportaram da mesma forma durante a ausência do seu Senhor, ainda que ele demorasse. Ou, em outras palavras, a ausência prolongada não faz diferença para eles. Eles estavam completamente preparados para a demora e demonstram sua confiança. Às vezes, quando a gente fala desse assunto da volta do Senhor, alguns ficam muito preocupados e fazem perguntas assim, mas você acha que já está perto? Isso acontece quase toda vez que a gente está falando sobre esse assunto, as pessoas falam, e aí, você já acha que já começou esses sinais aí marcantes? Já está perto? A gente responde essa pergunta para os irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que essa proximidade não deveria ter nenhuma influência em teu preparo. Não deveria. Porque o nosso preparo, irmãos, independe. Nós temos que dar demora se está perto ou se está distante. Nós temos que estar prontos hoje. A característica tanto do bom servo, que foi diligente em cuidar dos seus conservos, a característica das virgens prudentes, que mantinham as suas lâmpadas acesas o tempo todo, a característica dos outros servos que multiplicaram seus talentos durante a ausência do seu Senhor, é que eles foram fiéis, igual na ausência do seu Senhor. Eles não estavam ali querendo só se arrumar na hora que a coisa estivesse apertando, estivesse chegando já o Senhor. Então, por isso eu disse, esta é uma característica
daqueles que estão preparados. Vigilância permanente e sempre prontos. Eu estou pronto. Você não tem que deixar para estar pronto amanhã. Você tem que estar pronto hoje. Hoje você tem que estar pronto com todos esses aspectos. Amém? Então, em resumo, cuidemos, irmãos, com as distrações, não sermos como aqueles no tempo de Noé. Cuidemos com as coisas lícitas deste mundo e estejamos prontos já, não amanhã. Estejamos prontos todos os dias, como se o nosso Senhor fosse chegar hoje. Amém? Essa é uma marca daqueles que estão prontos. Eu coloquei no grupinho do Telegram, no primeiro dia, botei o texto de Lucas 12, 37. Um texto muito lindo, muito belo que o nosso Senhor diz. Me constrange até o que ele diz nesse texto. Diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Irmãos, é constrangedor, mas Jesus vai te receber dessa forma. Como na parábola dos talentos diz: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quer dizer, que alegria isto produz no nosso Senhor. Esta fidelidade dos seus servos durante a sua ausência. Uma quarta característica, irmãos, daqueles que estão preparados, é um contínuo serviço de evangelização e boas obras. Ou um contínuo serviço de evangelização e boas obras. Isto a gente vê, irmãos queridos, muito claro na parábola dos talentos e no julgamento que o Senhor vai separar os cabritos e as ovelhas. Na parábola dos talentos, a gente percebe que o Senhor ali espera frutos de nós. O Senhor espera fruto quando ele voltar. E ele confia talentos a seus servos, e ele não deixou nenhum sem pelo menos um talento. E ele espera que uns ele deu 5, outros deu 2, outros deu 1, que cada um dê fruto de acordo com o talento que recebeu. De acordo com os dons que cada um recebeu, os recursos que cada um dê, mas todos frutíferos. E no julgamento final também, que a gente vê ali, vocês percebem qual é o critério de separação dos cabritos das ovelhas? O critério de separação ali é serviço. Esse é o critério ali de julgamento ali dos cabritos e das ovelhas. A gente percebe nas 3 parábolas, irmãos. Bom, então, se eu fosse assim classificar aqui, fosse assim resumir, o que é uma característica nas 3 parábolas, uma característica dos despreparados, certo? A gente poderia dizer assim, negligência. Essa é uma marca dos despreparados. Foi uma marca de um do servo mau, que ele foi confiado aos conservos para que ele cuidasse dos conservos,
E ele foi negligente, não cuidou dos seus conservos, ao contrário, ainda os espancou. Não, a gente pode dizer que também podemos dizer que o erro das 5 virgens nécias também foi negligência. E o erro do servo que recebeu 1 talento e enterrou também foi negligência. Não foi, vocês percebem que, exceto o servo mau que espancou os conservos, o erro dos outros foi erros por omissão. Vocês viram que sério é isso? Foi erro por omissão. A omissão, irmãos queridos, eu quero dizer para vocês, é um despreparo para a volta do Senhor. A gente não vai ser reprovado só pelos erros de ação, pelos pecados que a gente pratica. Mas aqui também, o que esses daqui fizeram? Foram coisas boas que eles deixaram de fazer. E nunca é demais dizer, alguns, às vezes, ao ler sobre aquele julgamento, e diz, não, mas não sei, Jesus ali parece que está falando para as pessoas em geral. E eu quero dizer para vocês, ali Jesus está falando para os discípulos. Por isso que ainda é mais sério ainda. Porque ele está trazendo uma advertência para aqueles que seguem ele. E as palavras, no final dessas parábolas, para aqueles que são negligentes, as palavras são terríveis. Os juízos de Jesus nas parábolas são terríveis. Para as virgens nessas, ele diz, não vos conheço. Para o servo malvado, ele diz, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É uma alusão ao inferno. E o servo inútil, que foi negligente com o talento, diz, lançai-o fora, nas trevas. Então, há uma reprovação muito séria pela falta de frutos. Muito séria. Então, é um ponto muito importante, irmãos. A característica, então, em contraposição, a característica daquele que está preparado, irmãos, do despreparado é essa negligência e falta de fruto. E o preparado é o contrário. É fiel e diligente. Como eu disse, mesmo na ausência do noivo e do Senhor. Ele é ativo na obra do Senhor. Todos nós, irmãos, temos uma vocação. Ninguém aqui foi deixado sem um encargo. Todos somos sacerdotes. E o Senhor espera fruto de todos. Espera que todos cumpramos o encargo que cada um recebeu. Bom, não vou me delongar demais, mas queria destacar algo sobre a evangelização, irmãos. Esta é uma tarefa que todos temos que completar antes da volta do Senhor. Vocês lembram? Diz assim, Jesus lá, nós vemos em Mateus 24, 14, Jesus diz, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este é um encargo que todos os discípulos, nós estamos envolvidos, comprometidos com esta tarefa até a volta do Senhor. Então ele virá. A gratidão ao Senhor por sermos salvos, irmãos, ela se reflete num desejo de compartilhar aquilo que nós encontramos com aqueles que estão perdidos. Vocês imaginam, irmãos, na volta do Senhor,
a alegria que vai ser. Se hoje a gente já tem uma alegria, você já experimentou a alegria que é você conduzir alguém a Cristo? Aqueles que já pregaram o evangelho e cooperaram no resgate de uma vida, no dia do batismo dessa pessoa, o que você sente? Sente uma alegria, um gozo enorme. Você faz festa junto com os anjos que estão no céu por um pecador que se arrepende, não é? Agora, você imagina, na volta do Senhor, você encontrar com esses também e vê-los o dia que eles também estão se encontrando com o Senhor. Gente que você cooperou para que não se perdessem eternamente. Que alegria vê-los encontrá-los com o Senhor. E imagina a festa que também os anjos vão fazer esse dia, que os remidos todos vão se encontrar com o Senhor. Então, irmãos, a evangelização é tarefa, é prática daquele que está preparado. E as boas obras em geral também. Certo? Por isso eu falei da evangelização e das boas obras. Essa também é uma marca que a gente vê no Evangelho. A Bíblia, há uma clara base bíblica também para a gente servir ao nosso próximo que está no mundo. Quando Jesus fala do segundo mandamento mais importante, ele respaldou esse fato, e que esse é o segundo mandamento mais importante, e ele o aplica dizendo quem é o próximo, naquela parábola do samaritano, lembra? Então, essa atitude, esse coração sensível, amoroso, com os aflitos, com os famintos, com os desamparados aqui desta terra, isto agrada ao Senhor também. É uma marca também daqueles que estão preparados. Quando fazemos o bem, a gente se assemelha ao Senhor, e diz assim: faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Por isso diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Amém? Vou falar sobre a quinta característica agora, que a gente vê mais destacadamente nessa parábola dos dois servos, do servo bom e do servo mau, que é: ama e cuida dos irmãos. Nessa parábola do servo mau, a gente vê a característica daquele servo que não está preparado, daquele servo infiel. A gente vê que o Senhor lhe confiou os conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. E ele não lhes deu o sustento. E não somente isso. Ele pensou: o meu Senhor demora em vir, e passou a espancar seus conservos. Então, característica do despreparo. Falta, resumidamente, poderia dizer assim, falta de cuidado com os irmãos e maltrato a eles. Essa é uma marca daquele que não está preparado. A gente vê que o preparo não é só individual. Existe um aspecto, irmãos, desse preparo que está na igreja. A noiva, você, vamos dizer assim, faz parte da noiva. Então, há um preparo pessoal, mas a noiva também são todos aqueles remidos. Então, a gente precisa, irmãos, demonstrar nossa unidade. Lembra que Jesus orou assim, que eles sejam um? Nós necessitamos zelar por esta unidade, demonstrar a este mundo egoísta, nós precisamos demonstrar o amor
que há entre os santos. Num mundo dividido e decadente, precisamos demonstrar a identidade coletiva que há na igreja. Jesus vai querer encontrar um povo que seja assim quando ele voltar. No mínimo, o texto diz assim, Hebreus 10, lembram aquele texto que fala sobre não deixar de nos congregar? Hebreus 10, 25. O texto fala da volta do Senhor também, o mesmo versículo, que a gente não percebe às vezes. Vocês vejam como a volta do Senhor está permeada em toda a Escritura. O texto diz assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha a exortação que há aqui. À medida que se aproxima a volta do Senhor, temos que estar ainda mais unidos. À medida que aumentar a pressão sobre o povo de Deus, irmãos, à medida que aumentar a perseguição, será vital nos mantermos juntos. Por isso o apóstolo aqui diz, olha, não deixemos de congregar-nos, tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. Mais intensamente cresçamos em comunhão. Todos, irmãos, temos uma responsabilidade uns pelos outros. Uma responsabilidade de serviço mútuo. Está incluído. Quando Jesus cita esta parábola de confiar os conservos ao seu servo, Jesus está falando disso, irmãos. Demos sustento uns aos outros. Sustentemo-nos uns aos outros. Supramos uns aos outros. Os servos, irmãos, têm obrigações entre si. Não somente têm obrigações com o seu Senhor. Quanta beleza há na casa de Deus. Eu tenho tanta alegria quando vejo os discipuladores cuidando com carinho dos discípulos, sem receber nada em troca, aqui na terra. Quero dizer a esses discipuladores que o teu Jesus está vendo isso. Na verdade, quando no texto lá que fala sobre estes pequeninos, quando Jesus diz lá no julgamento, separando as cabras das ovelhas, e menciona, diz, olha, quando você fez a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando você cuidou, quando você serviu, aquele texto não é claríssimo quem são esses meus pequeninos irmãos. Na tradução original esses meus irmãos menores, se fosse traduzir mais originalmente, pequenos, menorzinho ali. O mais provável é que se refira especialmente à igreja, a cuidarmos da igreja, a cuidarmos dos nossos irmãos menores na igreja, né? Os irmãos menorzinhos, mais novos. Quanta beleza há nisso. Então, em resumo, irmãos, esta quinta característica envolve um compromisso com o corpo, envolve um cuidado dos irmãos, cuidarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, zelar pela unidade, servir uns aos outros, atender às necessidades dos santos, suprir as necessidades uns dos outros. Esta também é uma característica. É estranho aquele que se isola
e é egoísta, este, quero dizer, não está preparado para a vinda do Senhor. A sexta, penúltima característica, desculpe novamente, vocês não vão me querer mais porque eu sou longo demais, né? B, fique em paz, tranquilinho e siga nesse ritmo que está uma bênção. Amém. Uma sexta característica que a gente vê em todo esse ensino de Jesus, eu não vou destacar exatamente nessas 3 parábolas desta vez, mas a gente vê muito constante. Eu vou chamar essa sexta característica, que é assim: rejeita falsos profetas e falsas doutrinas. Rejeita falsos profetas e falsas doutrinas. Este também a gente percebe quando a gente foi estudando, vocês lembram? Quando fomos estudando esse tema da volta do Senhor, há muitas advertências contra, diz assim, desde que ninguém vos engane, Jesus começa, lembram? Assim, porque levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vocês lembram? Vemos que surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para, se possível, enganar os próprios eleitos, Jesus falou. Então, a gente vê que um dos grandes perigos nesse tempo do fim será o engano, será a falsa profecia. Esse é um dos grandes perigos, irmãos, que podem despreparar e desqualificar alguém. Vou dizer assim, característica do despreparado, ele ser vítima, e alguns podem se tornar até cúmplices de enganos e falsas profecias. Muitos vão ser apenas vítimas e outros vão ser até cúmplices quando se tornam propagadores de falsas profecias. Essa também é uma advertência, irmãos, muito séria que a gente encontra lá, lembra, nas cartas às igrejas em Apocalipse, parte das reprovações de Jesus àquelas igrejas foi que aquelas igrejas engoliram heresias, aceitaram heresias e desvios no meio delas. Lembram? Apocalipse 2, ali ele fala, olha, tenho conta de você, tem no meio de você os que aceitam a doutrina de Balaão, ele cita lá a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, não há certeza plena do quem fosse, mas parece ter sido um movimento que pregava um relaxamento e um relaxamento da santificação, uma permissividade para mundanismos dentro da igreja. Então, esta é uma característica. Então, como a gente resumiria uma característica do despreparado? O despreparado, alguém que engole esses desvios de doutrina. E uma característica do preparado é o oposto. O preparado é alguém que está atento à verdade e à doutrina e zela por ela. Irmãos, não somente os
pastores têm que zelar contra desvios no meio da igreja. Porque há muitas coisas que os pastores nem veem. Cada um de nós tem que ser um zeloso cuidador da verdade. Não sermos permissivos e engolirmos facilmente enganos e desvios que vão entrando na igreja. Vou citar aqui, quando estava meditando sobre isso, fui lembrando, só para vocês entenderem como isso não é uma coisa tão distante assim, não. Isto sempre aconteceu. A arma do diabo, irmãos, para enganar é a mentira. As falsas doutrinas são praticamente a única arma que ele tem para usar contra a igreja. Ele não pode atingir de outra maneira os santos. Ele tem que tentar enganar os santos. E isso é o que ele tenta desde o princípio. E ele não vai tentar assim. Alguns ele tenta procurando afastá-los da fé e levá-los para o mundo. Alguns ele tenta assim. Outros ele tenta deixando-os dentro da igreja. Só que enganados. Enganados com o quê? Com uma vida religiosa. A religiosidade é o principal engano dentro da igreja. A religiosidade está desde o princípio, está na carne humana. E eu vou citar aqui alguns exemplos de heresias, de falsa profecia que entra na igreja. E está espalhada por aí, você vai ver. Eu vou citar exemplos que você já ouviu. Por exemplo, aquilo que Marcos tem falado do bilhete de garantia da salvação. Ou, em outras palavras, alguns dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre, mesmo que você se desvie. Isso é um engano. Alguns chegam ao ponto de dizer, olha, mesmo que você se torne um prostituto, você vai e quando você morrer, você está lá no meio da prostituição. Se você foi salvo uma vez, foi salvo para sempre. Isso é um engano. Ninguém vai encontrar base nesse ensino no evangelho pregado por Jesus. São aqueles que perseveram até o fim que vão ser salvos. Se o homem não zelar por sua santificação até o fim, não vai ser salvo. Se não zelar por sua santificação, não verá a Deus. Outro engano que tem por aí, muito comum já, não precisa ser tão santo assim e tão dedicado ao reino de Deus. Basta eu crer em Jesus e ter alguma prática lendo a Bíblia, indo aos encontros. Esse negócio de ser muito dedicado a Jesus é só para os líderes e pastores. Isso é um engano. Falsa profecia. Outro exemplo. Não preciso congregar. Eu não preciso ter compromisso com a igreja. Basta eu ter um compromisso com Deus. Também não vai encontrar base nas Escrituras para isso, no Evangelho de Jesus. Isso é engano. Outra coisa, bom, eu tenho alguns pecados assim que não são tão grosseiros e tem umas certas coisas assim que a Bíblia não diz assim claramente e eu gosto de fazer. E nem se importa o que Deus pensa com aquilo. Outros que vocês já ouviram falar por aí, falsas profecias de olha, o Filho de Deus não passa por sofrimento. Deus nos pôs por cabeça e não nos pôs por cauda, então não aceite o sofrimento. Falsa profecia. Deus
permite muitas vezes que seus filhos sofram e faz parte do propósito do Senhor na santificação e preparação do seu povo. Enfim, há tantos falsas profecias. Não preciso confessar meus pecados aos homens. Posso confessar somente a Deus. Então, há muitíssimos desvios no meio da igreja que são divulgados. Não estou falando nem de ir para o mundão, não. Estou falando de heresias dentro da igreja. Então, irmãos, uma marca de alguém que está preparado, né, não engole falsa profecia. Tem um fundamento sólido nas Escrituras. Examina todas as coisas que ouve para ver se estão de acordo com a palavra do Senhor. Não segue, não dá ouvidos a falsos profetas. Temos insistido, irmãos, cuidado com o que você ouve por aí pela internet. Infelizmente, há mais coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor do que estão com a palavra do Senhor. Tem mais gente falando em nome de Jesus, mas não sendo fiel ao que Jesus ensinou, do que gente fiel ao Senhor. E ainda por último, quero dizer, e aquele que está preparado também combate a falsa profecia. Não só não é enganado, mas ele também se torna um guardião da verdade. Não engole e combate os desvios. Lembra lá em Apocalipse? Quando o Senhor reprova aquelas igrejas, é porque elas estavam sendo cúmplices com a falsa profecia. Por último, irmãos, talvez o mais forte, que aquele que está preparado para ser fiel até a morte. Eita! Lembram? Jesus diz: não, antes, desculpe, queria falar uma das características do despreparado, né, ele não espera sofrer dificuldades e perseguições, ele não está esperando isso. Ele está esperando que tudo vai ser tranquilo para ele. Essa é uma marca do despreparado, ele vai ser pego de surpresa. E também não está disposto a sacrifícios e sofrimentos por amor a Cristo. E esse é um forte candidato a se escandalizar e apostatar da fé quando vier a perseguição, esse despreparado. A verdade, irmãos, a gente pergunta assim, as coisas nesse mundo não estão boas, não é? Você pergunta assim, vai melhorar ou vai piorar? A gente diz assim, primeiro vai piorar mais um pouco, ou bastante, antes de melhorar e Jesus vir e restaurar todas as coisas. E nós temos que estar preparados para isso. Especialmente, quero dizer, especialmente o povo de Deus, as coisas vão piorar para a gente. Lembram? Quando vier a perseguição e vier a grande tribulação, vamos sofrer bastante por causa da nossa fidelidade, por causa do nosso testemunho, por causa da nossa resistência a esse sistema do mundo e a manifestação do anticristo. Haverá dificuldades, alguns poderão ter que pagar com o próprio sangue. Né?
Mas, irmãos, é como a gente viu e leu algumas das palavras de estímulo. A Escritura está abundante. Jesus nos fortaleceu muito com promessas. Quero dizer que aqueles que foram fiéis até a morte não vão deixar de ser recompensados por isso. O Senhor está preparando um povo, irmãos, que sofrerá, mas é um povo vitorioso, que o glorificará no meio desse sofrimento. Não sei se vocês sabem, mas a palavra mártir, no original, significava originalmente testemunha. Então, na verdade, sermos testemunhas é estarmos prontos a sermos mártires. Essa é a verdade. No mundo ímpio, irmãos, o mais comum é a gente esperar ser perseguido. Pode esperar. Lembra, Paulo diz a Timóteo, diz assim, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o sofrimento e a perseguição é um dos sinais mais seguros de que você está vivendo piedosamente. Você está sendo um autêntico discípulo. Então, se regozije muito. Quando você for perseguido, você se alegre. Você está ganhando ali um carimbo, ó. Eu estou vivendo piedoso de verdade, viu? Na verdade, a igreja primitiva, eles ensinavam os convertidos que eles deveriam esperar já ter problema. Ó, todo novo convertido já ganhava um conselho assim, dizendo, ó, se prepare que vem tribulação. E a turma ia feliz da vida, tá bom? Lembra lá em Atos 14, diz assim, eles fortaleciam a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, diz, olha, você já vai entrar no reino de Deus, esteja preparado. E ninguém desanimava com isso, ao contrário, cada um mais ainda se fortalecia. Consideravam uma honra. Vocês lembram quando os apóstolos foram presos, quando se retiraram do sinédrio, diz assim, se regozijaram por terem sido dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Era uma honra, ficaram felizes, Senhor. Obrigado, Senhor, pela honra, pelo privilégio que foi sofrer afrontas pelo teu nome. Então, irmãos, e vocês perguntam, por que a igreja que vai ser o consolo? Por que a igreja vai estar disposta a sofrer isso? Simples, irmãos. As recompensas são incomparáveis. Incomparáveis. E Jesus fez questão de não escondê-las. Nós lemos na semana passada, não, na anterior, as promessas que tem lá para os vencedores, lá em Apocalipse. Assim, os fiéis até a morte receberão coroas. Os fiéis até a morte vão ter o direito de comer da árvore da vida, do maná escondido, vão receber a pedrinha branca, irmãos, com o nome que só Jesus conhece. Vão receber autoridade sobre as nações, vão receber a estrela da manhã, as vestiduras brancas, vão ter um lugar permanente no templo de Deus. E o Senhor mesmo vai lhes enxugar todas as lágrimas. E podemos querer mais do que isso, irmãos? Que honra será se estivermos lá
e presenciarmos tudo isso. Mas se não estivermos, aqueles que não ficarem até o fim, já hoje, nos dias de hoje, irmão, uma das características já hoje daquele que está preparado é que está pronto, disposto e com grande alegria se vier a ser perseguido por causa do Evangelho. Essa é uma marca daquele que está pronto. Está pronto para ser perseguido por amor a Cristo. Amém? Por fim, irmãos, depois de uma lista desta de 7 aspectos, quero dizer uma palavra de ânimo a vocês. Na verdade, esses 7 aspectos do preparo é o Senhor mesmo que nos dá e nos capacita. Ele mesmo nos dá os recursos todos. Ele deu sua vida para que nós tivéssemos os recursos para estar prontos na vinda dele, estar de pé no dia da vinda dele. Amém? Amemos a vinda do Senhor. Paulo diz que a coroa da justiça lhe está aguardada e está guardada para todos aqueles que também amam a vinda do Senhor. Não só Paulo vai receber essa coroa da justiça. Ele diz assim, não somente a mim. Não somente a mim. Ele incluiu a nós também, irmãos. Incluiu a todos que amam a vinda do Senhor. Não somente esperemos a vinda, mas desejemos, anelemos, como a noiva anela o dia do seu casamento. Anelemos a vinda do Senhor. Oremos muitas vezes aquela oração de 2 palavras. Na nossa Bíblia é uma palavra só. Maranata. O David Paulson diz que é a menor oração do Novo Testamento. Que é, vem Jesus, vem Senhor. Maranata, vem Senhor. Façamos esta oração todos os dias. Vem Senhor, nosso coração esteja assim. Esta é a oração daqueles que estão preparados. Amém? Estejamos prontos hoje, não amanhã, não mais tarde, porque corremos o risco de chegar tarde para as bodas. Amém, meus lindos? Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Que bênção, B. Que bênção. Glória ao Senhor. Que esperança, que alegria, que renovo, que gozo, né? Que a gente possa realmente orar todos os dias, Maranata, clamar por essa vinda do Senhor. Aleluia. E são tantas verdades que vêm ao nosso coração. Você estava falando sobre os nicolaítas, né? A doutrina dos nicolaítas, aqueles que permitiam permissividades, o mundo entrar dentro da igreja, defendiam essa facilidade de um evangelho fácil, né? De um evangelho sem preço, de um evangelho ofertado, sem sofrimento, sem dor, né? A gente vê como hoje essa doutrina está invadindo a igreja, né? Os cuidados desse mundo invadem a igreja. E se a gente não tiver cuidado, não tiver realmente atento a essas verdades, a gente vai ser pego de surpresa. Mas, graças a Deus, eu já disse esses dias, semana passada eu disse, repito hoje aqui, bendito Senhor que não nos deixa ser pegos de surpresa. Bendito Senhor que não nos deixa ser pegos de surpresa. Porque Ele nos avisa, Ele é rico em detalhes, Ele nos mostra coisas que as pessoas estão desapercebidas, mas nós somos seus filhos. Temos o Espírito Santo, que é Espírito de verdade e que nos guia a toda a verdade, né?
Inclusive, esta verdade do final dos tempos, essa verdade da volta do Senhor, esses detalhes que o Senhor tão preciosamente se ocupou de escrever na sua palavra, usou seus servos para poder escrever na sua palavra para nos preparar. Glória a Deus por isso. Eu só tenho a bem dizer a esse meu amado Senhor. Maranata, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que ela produz em nosso coração. A expectativa que temos, Senhor, de te encontrar, de te ver, é tremenda, Senhor. Maranata, Senhor, Maranata. Queremos, Senhor, a tua vinda, ansiamos por ela, mas não queremos estar aqui amedrontados, Senhor. Queremos estar preparados, inclusive, para sofrer, para morrer. Senhor, afasta de nós todo temor e medo, porque o medo não vem de ti, mas que ponha em nossos corações uma tremenda confiança de que passaremos por dores, por perseguições e sofrimentos, mas tu és vencedor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tanta graça, tanta palavra abençoada que enche o nosso coração desse ânimo. Obrigado por esse tempo, pela disposição de cada um irmão aqui, que tem aberto mão de fazer outras coisas para poder estar aqui ouvindo da tua palavra, aprendendo de ti, se preparando. Dá-nos, Senhor, dá-nos graça, sabedoria, discernimento para compreender esses dias. E nos ajuda, Senhor, a deixarmos de lado tudo que nos atrapalha, tudo que nos embaraça. Senhor, em nome de Jesus, incomoda nossos corações e mentes a isso. Incomoda nossos corações e mentes a isso. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.